Então, boa tarde a todos, né? Ela já me apresentou, meu nome é Luana Zappellini. E hoje o tema da palestra vai ser sobre comida de verdade, né? Vamos desmistificar um pouquinho aí desses rótulos alimentares. Hoje eu vou falar a verdade nua e crua para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando que no final da palestra a gente vai esclarecendo tudo, tá bom? Então, aqui a minha apresentação, ela já apresentou aqui um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, a primeira coisa é priorizar comida de verdade, que seja o mais natural possível sempre. Comida que não vem embalada, comida que não vem industrializada, que não vem processada. Comida da feira, frutas, verduras, cereais integrais, proteínas, né? O que venha íntegro, o que venha o mais natural possível. Aquela famosa frase, né? Desembale menos e descasque mais, né? Hoje em dia, com essa alimentação totalmente industrializada, a gente acaba comendo só comidas de pacotinho, né? Em vez de a gente estar descascando, a gente acaba sempre desembalando, né? Alguma bolacha, alguma barrinha de cereal. Então, o ideal é que a gente priorize essa comida de verdade, sempre, tá? E uma outra coisa, não conte calorias. E sim nutrientes, tá? Então, pasmem, a mesma quantidade de uma maçã, da caloria de uma maçã, é a mesma de um brigadeiro. Então, se a gente for contar a caloria, vamos comer o brigadeiro, né? Mas não é bem assim, a gente tem que focar na qualidade nutricional, sempre. Né? Como é que é a composição nutricional de uma maçã? Tem muitas fibras, vitaminas, minerais. E qual que é a composição nutricional de um brigadeiro? Só tem gordura trans, açúcar, leite, né? Então, é um terror. Então, a gente tem que focar sempre na qualidade desse alimento, não tanto na quantidade, tá? Então, isso vocês já sabem. Não vamos mais focar em caloria, que já é um conceito bem ultrapassado, tá? Vamos focar em nutrientes e não em calorias. Então, por exemplo, não deu para comer uma comida de verdade. A gente vai comprar um produto no supermercado, um produto industrializado. Quando vocês vão no supermercado, vocês olham alguma coisa no rótulo? Alguém costuma olhar? Quando olha o quê? Caloria? Tá, então tá. Então, se eu falar para vocês que aquela tabelinha que está ali, que são só os números, aquilo ali não importa. A gente não tem mais que focar naquela tabela nutricional. Por quê? Ali são só números. Por exemplo, a gente vai olhar caloria, vocês já viram que caloria, tá, é um conceito bem ultrapassado. Aí se for olhar a quantidade de carboidrato, mas que carboidrato que é esse? É um carboidrato vindo de um açúcar refinado ou é um carboidrato vindo de uma batata doce? A gente não sabe. Então, a gente não sabe qual é a qualidade nutricional. Ou então, vou ver a quantidade de gordura. Mas que gordura que é essa? É de uma gordura trans ou é de um óleo de coco? E geralmente, quando é um produto mais saudável, que tem óleo de coco, o índice ali de gordura dá bem alto, mas é uma gordura boa. Ou quando é de um abacate, também é uma gordura boa. Então, a gente não tem que focar só ali naqueles numerozinhos. Do sódio a mesma coisa, tá? Tá, mas que sal que é esse que eles utilizaram? É um sal light, totalmente desequilibrado? Vai estar ali a quantidade de sódio reduzida. Né? Ou então, será que é um sal marinho, que é equilibrado em nutrientes? Então, a gente tem sempre que focar nessa qualidade nutricional. Já que eu acabei falando do light, a gente tem que desmistificar esse conceito também do diet e do light, tá? Às vezes a gente vai no supermercado, compra tudo diet, light e acha que está abafando, né? Então, assim, ó, o que na verdade é o diet? O diet é a retirada de um ingrediente quando comparado ao mesmo produto da mesma marca. Então, é a retirada total de um ingrediente. Só que, por exemplo, retira o açúcar. Aí eles vão lá e acrescentam mais gordura trans, acrescentam mais aditivo químico sintético. Não fica um alimento saudável. Fica com mais química ainda, fica pior ainda. Ou o que é o light? O light é a retirada de 25% de um ingrediente, né, quando comparado ao mesmo produto. Então, o que eles fazem? Eles retiram 25%, por exemplo, de gordura, mas colocam um monte de açúcar, colocam um monte de química. Então, diet light não é saudável. É só enganação, tá? Então, o ideal é a gente comer sempre que for o mais natural possível. Aí, olhou ali no produto industrializado. Ok, não vão olhar mais a tabela. Mas vão olhar o que, então? Vamos olhar a lista de ingredientes, tá? Vamos focar sempre na lista de ingredientes, que está escrito bem pequenininho, muitas vezes tem até que colocar o óculos para ler, né? E eles fazem de propósito, tá?
Exatamente. Mas leiam essa lista de ingredientes, que é super importante. Nessa lista, as indústrias são obrigadas a colocar tudo que contém ali dentro, tá? Então, vai estar todos os ingredientes que tem dentro desse produto, em ordem decrescente. O primeiro ingrediente que aparece na lista de ingredientes é o que mais contém no produto. E assim por diante, tá? Aí o último é o que menos contém. Então, vamos sempre observar todos os ingredientes, tá? E aí? Tá, eu estou lendo a lista de ingredientes. Tá, mas o que eu vou fugir? O que é saudável e o que não é saudável? Primeira coisa, a gente vai fugir de farinha refinada, tá? Então assim, ó. Então, vamos fugir de farinhas refinadas. Por exemplo, eu vou comprar o pão integral que ele é mais saudável. Aí eu vou ler a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente do pão integral está escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Esse pão não é integral. Porque se o primeiro ingrediente, o que mais contém, é farinha refinada, então esse pão não é integral. Então, fujam. Isso também é enganação. Muitas vezes o pão é pretinho porque eles colocam um monte de açúcar e caramelizam esse açúcar e fica o pão preto. Então, por isso que a gente tem que sempre ler a lista de ingredientes, tá? Se está escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha refinada, de alto índice glicêmico, tá? Então, vamos fugir desses carboidratos refinados, tá? Que eles elevam a nossa glicemia, eles elevam o colesterol e eles engordam. São os carboidratos do mal. E aí, qual é a outra coisa que a gente vai fugir? De açúcar. Principalmente se tiver como um dos primeiros ingredientes, tá? Nessa lista de ingredientes. Se tiver até o terceiro ingrediente, já foge, tá? Pode estar escrito na forma de açúcar refinado, pode estar escrito na forma de açúcar invertido, xarope de milho, xarope de guaraná, que a gente encontra no açaí, xarope de glicose, maltodextrina, dextrose, tudo isso é açúcar. Então, se tiver um desses componentes aí, foge, açúcar. Pode até ter um pouco de açúcar, mas que seja um dos últimos ingredientes, tá? Outra coisa que a gente vai fugir é da gordura trans, tá? O que é essa gordura trans? Primeiro, a gordura trans, ela é feita totalmente industrialmente, né? Eles pegam um óleo de soja líquido, feito com a soja transgênica, e passam por um processo de hidrogenação para transformar esse líquido em sólido. Aí cria-se aquele ranço, que é a margarina, né? Então, a margarina, ela é feita totalmente industrialmente, só tem uma molécula que diferencia ela do plástico. Se alguém aí ainda consome margarina, façam o teste em casa. Abram a margarina, deixem ela no chão de casa, vocês vão ver que vai ficar ali meses, um ano. Não vai uma formiga, não vai uma barata, não vai um ser vivo, porque é plástico, é química. Agora, imagina quando a gente ingere essa gordura trans. O que acontece? O nosso organismo não reconhece como alimento e ele não consegue eliminar. Aí fica presa aqui, ó, na nossa borda de catupiry, entope as artérias, as vísceras, causa problemas cardiovasculares, eleva o colesterol, aumenta a pressão arterial. Então, gordura trans é o pior produto alimentício que existe. Não é nem considerado um alimento. É um produto alimentício, tá? É tudo que há de pior. E aonde? Quais são as fontes de gordura trans? A margarina, né? Principal fonte. Empadão. No empadão sempre tem gordura trans, né? Feito com a margarina. Aquelas empanadas. Mas eu fui lá no natural, comi uma empanada de brócolis. Ela era integral. Integral, que na verdade é uma farinha que nem é integral, só tem um pouquinho de farinha integral. E tem margarina. Então, não é saudável. Tanto é que quando a gente come empanada, a gente até se sente mal, né? E também nesses bolinhos de padaria, esses risoles, coxinha, pastéis, bolachas recheadas, tá? É pura gordura trans. E também as falsas saudáveis, que é a Clube Social, Belvita e Nesfit, que a gente acha que está abafando, né? Trazendo de lanchinho. Então, assim, ó, se vocês lerem a lista de ingredientes, vocês vão ver que tem gordura vegetal hidrogenada. Na lista de ingredientes vai estar escrito isso, que é a famosa gordura trans, tá? Aí, mas como é que está dizendo no rótulo lá da Clube Social que é zero gordura trans? Porque, mais uma vez, as indústrias enganam a gente. Como? Eles pegam o tamanho da porção, por exemplo, aquela bolachinha deve ter o quê? 50, 70 gramas, não sei quantas gramas que tem. Mas eles pegam, por exemplo, 10 gramas do produto, colocam naquela tabelinha. Por isso que não é importante ficar olhando a tabela nutricional. Vão lá e colocam 10 gramas, por exemplo, do produto. E se for até 0,5, tu pode arredondar para 0. Então, eles colocam uma fatia
uma fatiazinha daquela bolachinha, que é 10 gramas, nessa porção de 10 gramas tem 0,5 de gordura trans. Mas a norma pode arredondar para 0, então tem 0. Quem é que vai abrir uma clube social e vai comer um filetinho? Vai comer o pacotinho inteiro? Então, ali, de 0,5, 0,5, 0,5, já tem quanto? 2,5 gramas de gordura trans. Tá? Então, eles estão sempre fazendo de tudo para enganar a gente. Então, a gente tem que ser mais esperto e ler sempre a lista de ingredientes e fugir de gordura trans. Tá? Outra coisa, que aqui eu considero o principal, para a gente fugir, de aditivo químico sintético. Tá? O que é isso? Corante, aromatizante, acidulante, conservante, todas as químicas que as indústrias colocam nos alimentos para conservar, né, para dar cor, aroma, sabor, textura. Só que no Brasil não tem nenhum órgão que fiscalize a quantidade de química que as indústrias colocam nos alimentos. Ou seja, a gente está consumindo 6 vezes acima do limite estipulado nos outros países. É muita coisa. A gente está consumindo muita química, tá? E o que acontece quando a gente ingere essas químicas? Primeiro que intoxica o nosso organismo. A gente fica altamente intoxicada, tá? Além de ficar intoxicada, essas químicas também inflamam, promovendo essas ites da vida, né? Rinite, sinusite, celulite. Quando fala em celulite, daí, tá, então agora eu não quero mais. E também gastrite e tudo mais, tá? E essas químicas também engordam. Por que elas engordam? Porque elas são lipossolúveis, elas precisam de gordura para se ligar. Então, elas se ligam no tecido adiposo e vão proliferando essa gordura, tá? Então, tudo que é química intoxica, inflama e engorda, tá? Por isso, consumir o que for mais natural possível, tá? E por isso que a dieta detox, né, acaba emagrecendo, porque acaba desintoxicando o nosso organismo, acaba eliminando as químicas e a gente fica, claro, com muito mais saúde e consegue emagrecer. E tratar uma série de doenças que começam pela inflamação, pela intoxicação. Então, mais uma vez, né, tenha uma alimentação variada, equilibrada, né, priorize sempre frutas e hortaliças da época, tá? E priorize sempre o consumo dos alimentos orgânicos, tá? Por quê? O orgânico, ele nasce num solo fértil, ele nasce num solo equilibrado em nutrientes. Vocês sabiam que ele acaba tendo em torno de 98% mais nutrientes do que um convencional cheio de agrotóxico? Olha só a quantidade, né? Olha a diferença que é, 98% a mais. É uma diferença gritante. Então, se a gente está consumindo uma fruta e uma verdura cheia de agrotóxico, além de estar desequilibrado em nutrientes, não tem muitos nutrientes, né? Não é completo em nutrientes, e além de tudo tem essa bomba cancerígena que é o agrotóxico. Tanto é que as pessoas que lidam com agrotóxico, elas morrem com 30, 40 anos de câncer. Agora imagina a gente consumindo isso a vida inteira. A nossa geração está sendo cobaia desse uso excessivo de agrotóxico, né? Nunca se teve tanto câncer como hoje em dia, né? Então, vamos pensar bastante nisso. Aí as pessoas falam, mas o orgânico ele é tão caro. Gente, muitas vezes a diferença é de alguns centavos, tá? Priorizem pelo menos as folhas que sejam orgânicas, tá? Não é tudo que a gente consegue encontrar orgânico, mas o que vocês encontrarem orgânico, comprem orgânico, priorizem o que for da época, tá? E, por exemplo, gastando R$1, R$2 a mais agora, lá na frente vai economizar, né, em medicamento e vai ter muito mais saúde. Uma outra coisa que é um tema bem polêmico, né? Vamos reduzir o consumo dos alimentos que contêm glúten. O que é esse glúten, né? Que virou moda já. Essa dieta do vamos tirar o glúten. O glúten, ele é uma proteína presente nos cereais, trigo, centeio e cevada. A aveia, ela é contaminada no plantio pelo glúten, tá? Ela não tem glúten naturalmente, mas ela é contaminada no plantio. Ou seja, tem pessoas que têm doença celíaca. Alguém aqui é celíaco? Não? Celíaco tem alergia ao glúten, tá? Os celíacos não podem consumir nem aveia, porque a aveia é contaminada, que senão eles passam mal. Mas hoje em dia, tem muita gente que está ficando com sensibilidade a esse glúten. Não tem alergia, mas sim sensibilidade. Que é quase todo mundo está ficando com essa sensibilidade ao glúten. Por quê? Primeiro, o trigo não é mais o mesmo de antigamente.
ele está vindo totalmente alterado, modificado e transgênico. Ele já é transgênico, tá? E segundo, a gente acaba consumindo trigo em todas as refeições, né? O dia inteiro. No pão, no bolo, no biscoito, na massa, na pizza, tudo tem trigo, até no shoyu tem trigo, tá? Então, imagina a gente consumindo o trigo o dia inteiro, todo alterado, e as indústrias alimentícias, elas conseguem retirar o glúten do trigo e acrescentam 40 vezes mais glúten nas massas. Por que elas fazem isso? Porque o glúten faz com que dê liga e faz com que renda mais o produto. Como eles só visam o lucro, tá com essa bomba de glúten nos produtos alimentícios. Então, o que a gente deveria fazer? Reduzir esse consumo de glúten. Não precisa excluir totalmente, mas vamos reduzir, vamos variar mais a nossa alimentação. Imagina a gente consumindo essa bomba de glúten todos os dias, o dia inteiro. O que o glúten faz? Ele deixa o nosso metabolismo mais lento, ele vai inchando, estufando, a gente acaba engordando. Ele dá disfunções gastrointestinais, azia, queimação, diarreia ou constipação, inflamações pelo corpo, já está relacionado a déficit de atenção, autismo, Alzheimer, depressão. Não é porque virou moda, é que cada vez mais eles estão fazendo estudos que estão relacionando com várias desordens que a gente não sabia a causa. Então, por isso, né, as pesquisas vão sempre evoluindo e a gente vai sempre testando os alimentos, o que faz mal e o que faz bem para a nossa saúde. Então, vamos variar, tá? Não precisa excluir de vez, mas vamos dar uma variada. Né? Então, tudo que eu já falei aqui do glúten. Só que assim, ó, não adianta a gente consumir sem glúten, mas que seja de alto índice glicêmico. Então, por exemplo, assim, eu vou substituir o pão integral por um pão sem glúten. Mas aí eu olho a lista de ingredientes do pão sem glúten, é só farinha de alto índice glicêmico. Por exemplo, farinha de arroz branca, polvilho, fécula de batata, e não tem nada de fibra, e tem gordura trans, e tem um monte de química. Não adianta? Então, vamos sempre olhar sempre a lista de ingredientes e não adianta também, eu vou agora substituir por tapioca. Vou consumir tapioca o dia inteiro. Tapioca é branca, não tem fibra, tem alto índice glicêmico. Quero consumir tapioca? Então, ok, pode consumir tapioca, mas colocar uma proteína dentro. Um ovo, ou fazer a crepioca, ou colocar um atum ou um frango, ou colocar uma fibra junto. Uma chia, uma linhaça, uma aveia, né? Um farelo de quinoa. Coloca ali já para reduzir esse índice glicêmico, tá? Ou então, muitas vezes a pessoa, eu vou comer um biscoito sem glúten, um biscoito de polvilho. Olhou ali a composição, só farinhas de alto índice glicêmico também. Então, não é porque é sem glúten que vai ser saudável, tá? Vamos olhar essa composição. Então vou fazer um bolinho em casa. Um bolinho ou vou fazer um pão sem glúten. Priorizem farinhas sem glúten de baixo índice glicêmico, como, por exemplo, a farinha de arroz integral, em vez da arroz branca. Tá? Farinha de linhaça, farinha de coco, farinha de castanha, de amêndoas, a farinha de grão de bico também. Tá? Priorizem farinhas, né, de baixo índice glicêmico. E outro ponto, aqui vamos aumentar o consumo dos alimentos ricos em ômega 3. Apesar da gente morar numa ilha, a gente não consome muito peixe, né? Esse foi até o tema do meu TCC, foi sobre o consumo do ômega 3. Que quem consome peixes, pelo menos umas 3 vezes por semana, são pessoas mais magras, mais eutróficas. Foi essa minha pesquisa que eu fiz no meu TCC. E as pessoas acabam não consumindo peixe. Primeiro, daí eu comecei a investigar, mas por que elas não consomem peixe? Primeiro, porque elas não gostam da preparação quando é no restaurante. E quando é em casa, porque fica muito cheiro de peixe. Né? Eu não consumo peixe porque fica cheiro. Ou então não tenho costume de ir na peixaria, ou não tenho costume, não vou comprar o peixe congelado. Tá, mas a carne congelada pode comprar. O frango também, o peixe não. Então, assim, vamos tentar consumir mais peixes, tá? O ômega 3 ele tem efeito anti-inflamatório, ele desinflama o nosso organismo. A gente já consome tantos alimentos inflamatórios e o ômega 3 ele ajuda a desinflamar, ele é protetor cardiovascular, ele ajuda no emagrecimento e ele também reduz o colesterol, tá? Então, além da gente suplementar o ômega 3, que seria uma ótima opção, mas vamos consumir mais peixes, pelo menos umas 3 vezes por semana, tá? Mas e o atum e a sardinha enlatada, eu posso consumir? Pode. Pode consumir, mas qual é a melhor forma de consumir? O ideal seria sólido, que é com as partes inteiras do peixe, e em óleo. Muita gente compra o light, né? Vou comprar o em água, que é light.
O ideal seria em óleo. Por quê? O em óleo contém maior teor de ômega 3, tem menos sódio, tem menos conservantes e tem menor contaminação por mercúrio, que é o metal pesado que os peixes se contaminam. Mas esse óleo é um óleo de soja, não é um óleo saudável. Ele está ali só para proteger. Então, a gente vai descartar esse óleo. Pode até passar uma aguinha ali, vamos jogar esse óleo fora, tá? Mas é a melhor opção, só que o óleo não é bom, então joga fora, tá? Aí muita gente pergunta, tá, mas é enlatado, e a contaminação por mercúrio, e alumínio e tudo mais? Ok, metal, né? Então, assim, ó, vocês podem consumir, já ouviram falar em clorela e espirulina, que são algas altamente desintoxicantes, né, que são conhecidas como superfoods, que têm muitos nutrientes, inclusive vitamina B12, que é excelente para os veganos, e elas ajudam a desintoxicar o nosso organismo. Então, a pessoa que acaba consumindo muito atum, muita sardinha, pode fazer o uso, né, da clorela ou da espirulina. Hoje a gente encontra em pastilhas, a gente encontra em pozinho, que pode acrescentar no suco, tá? Encontra em cápsula também, espirulina ou clorela, tá? Que ajuda a eliminar metais pesados, né, vindos dos peixes ou dos alimentos enlatados. Um outro, em torno de 500 miligramas a 1 grama por dia de espirulina ou clorela, tá? É excelente. Então, onde é que a gente encontra o ômega 3, né? Atum, salmão, sardinha. Gente, sardinha é o peixe mais barato que existe. Oi. Esse que é o problema, né? Então, assim, ó, hoje em dia, aqui o salmão é de cativeiro, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? O que, que eu ia falar da sardinha? É o peixe que é menor e o peixe que tem maior teor de ômega 3 e maior teor de coenzima Q10 e não tem tanta contaminação por mercúrio. O salmão, infelizmente, a gente já não sabe mais se é salmão, se não é salmão, se tem corante, se não tem. Então, aí é outra questão, né? É bem complicado. Vamos priorizar mais o atum, então. E vamos, assim, ó, o que, que a gente pode fazer? Consumir peixes menores, porque quanto maior o peixe, mais contaminação por mercúrio também. Tá? Então, a sardinha é uma excelente opção. A tilápia também é um peixe menor, mas ele não tem tanto ômega 3, tá? Que a tilápia é mais de água doce, tá? E quanto maior o teor de ômega 3, são os peixes de águas frias e profundas, tá? Semente de linhaça dourada e chia também contém ômega 3. Claro que não é da mesma forma de EPA e DHA, que é dos peixes. Tem o ômega 3, mas é uma quantidade menor, tá? Mas quem é vegano é uma boa opção, linhaça dourada e chia, tá? Então, um outro ponto aqui. Esqueci de falar da preparação, tá? Bem importante. Não adianta eu consumir ali um peixe riquíssimo em ômega 3 e eu fazer ele frito, ou a milanesa, que vai oxidar esse ômega 3. Então, o ideal seria fazer assado ou grelhado, ou ensopado, tá? Então, aqui, ó, vamos falar um pouquinho dos açúcares e adoçantes, tá? Geralmente, as pessoas acabam tomando cafezinho o dia inteiro no trabalho, né? E acabam utilizando o adoçante ou o açúcar que tem ali. Então, vamos sempre prestar atenção nisso, tá, gente? Os adoçantes artificiais, como o aspartame, a sucralose, tá? Eles fizeram pesquisas bem recentes e quem acaba utilizando esses adoçantes artificiais todos os dias é como se estivesse tomando um antibiótico todos os dias, que acaba com a nossa microbiota intestinal. Então, é bem sério, tá? Então, já que eu falei nesse assunto agora da microbiota, eu vou falar rapidinho. No nosso intestino, a gente tem uma microbiota intestinal, que é colonizada por bactérias boas e bactérias ruins. Quando a gente tem uma boa alimentação, consome alimentos saudáveis, integrais, tudo isso é alimento para as bactérias boas. Quando a gente utiliza muitos alimentos industrializados, muito glúten, muito açúcar, bebida alcoólica, medicamento, tudo isso é alimento para as bactérias ruins do nosso intestino. Aumenta a quantidade de bactéria ruim, diminui as bactérias boas, aí faz o quê? Diminui o nosso sistema imunológico, diminui a absorção de vitaminas, minerais, que é no intestino que a gente absorve os nutrientes. Então, a gente acaba ficando com carências nutricionais. E o intestino acaba também não funcionando direito. Então, a gente tem que cuidar muito da nossa microbiota intestinal, tá? Para prevenir doenças. E imagina consumindo um adoçante artificial, que atua como antibiótico. O que o antibiótico faz? Ele mata a bactéria. Ele mata a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa também. Como que não vai estar a microbiota dessa pessoa que consome adoçante artificial todos os dias, o dia inteiro?
Aí muitas vezes, mas meu Deus, eu não consigo emagrecer, eu só utilizo adoçante o dia inteiro. Por isso mesmo, está acabando com a microbiota. Se a microbiota não está saudável, a pessoa não consegue emagrecer e acaba ficando doente. Tudo começa através de uma disbiose intestinal, que é o desequilíbrio da nossa microbiota, tá? Então, se for utilizar o adoçante, utilizar ou estévia, que é de uma planta, ou o xilitol. Daí tem muita gente que não gosta de estévia, né? Mas pode utilizar o xilitol, e o xilitol ele é feito do milho, ou o eritritol, que é do melão. São adoçantes naturais, tá? E eles são bem assim, ó, branquinhos, parece um açúcar e tem gosto de açúcar mesmo. Então, vocês podem, hoje em dia, tem em todas as lojas de produtos naturais, podem comprar granel para experimentar, tá? Mas ele adoça bastante. Ah, eu não quero consumir adoçante, eu quero consumir açúcar. Ok, pode consumir açúcar, né? Aí pode utilizar o açúcar de coco, que seria a melhor opção. O açúcar de coco tem mais fibras e ele tem menor índice glicêmico, tá? Ah, mas eu não posso utilizar o açúcar demerara, o açúcar mascavo? Pode, tá? O açúcar mascavo, ele é o primeiro processo da queima da cana-de-açúcar. Ele é um açúcar saudável, mas ele tem um pouquinho de contaminação microbiológica por fungos e bactérias e um pouquinho de contaminação da combustão da queima da cana. Então, ele não seria tão saudável. O demerara já é o segundo processo, mas ele mantém os nutrientes, tá? Então, seria uma opção um pouco melhor, tá? Mas o açúcar de coco ainda é mais saudável por ter menor índice glicêmico, tá? Aqui é um ponto bem polêmico, tá? Vamos reduzir o consumo de leite e derivados, tá? Então, assim, ó, todos os lácteos, eles possuem difícil digestão. O leite de vaca, ele é excelente para o bezerro, tá? Não para nós humanos. O nosso intestino não foi feito para digerir o leite. Nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite depois de adulto. Ainda mais de outra espécie. Não é natural. Então, assim, ó... Por exemplo, o que acontece quando eu falo lácteo? É leite, iogurte, queijo, requeijão, creme de leite, leite condensado, chocolate ao leite, todos os lácteos, tá? Todos eles, e vicia, né? E vicia. Quando a gente acaba não consumindo, tu já esquece o sabor. Então, assim, ó, todos esses lácteos, eles são os alimentos mais inflamatórios que existem. São os maiores causadores de ites. Rinite, sinusite, gastrite, celulite. Tem muita gente que vem no consultório, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu não consigo tratar, já tomei 1000 medicamentos, já fiz de tudo e não consegui. Retire os lácteos. A pessoa melhora em um mês. Então, assim, ó, principalmente problemas respiratórios, tá? Retirar os lácteos melhora muito, tá? São os alimentos mais inflamatórios e mais acidificantes do nosso sangue. Eles incham, dão gases, dão desconforto gastrointestinal, tá? O nosso intestino não está habilitado para a gente digerir todos esses lácteos. Fermenta, dá gases, a gente sente desconforto, tá? Então, vamos reduzir esse consumo, tá? E aí, aqui tudo que eu falei, né, são os alimentos mais inflamatórios, alergênicos e acidificantes. Tá, aí vocês perguntam, e o cálcio do leite, né? Que até hoje eu ainda recebo no consultório pessoas que vêm, mas eu acabei de vir do médico, o médico pediu para mim tomar 5 copos de leite por dia. Então, aí ele está querendo te matar. Porque o que acontece? Primeiro que o leite já não é nem mais leite, né? O leite até formol tem. Tudo que há de pior, se vocês lerem a lista de ingredientes do leite, tudo que há de pior está ali, tá? E o que acontece? Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? As pesquisas vão evoluindo, a gente tem que se atualizando. Esse é um conceito totalmente ultrapassado de que o leite é rico em cálcio e vai prevenir a osteoporose. O leite, ele tem cálcio, mas o que acontece? A gente precisa consumir um alimento que tenha magnésio junto. No leite não tem magnésio, que é o magnésio que vai fazer esse cálcio ir para os ossos. Se a gente está consumindo o leite que só tem cálcio, o cálcio vai para o sangue. Ele não vai para o osso, ele não vai para o lugar que ele tem que ir. Então, se ele fica no sangue, ele vai deixando esse sangue ácido. E quanto mais o nosso sangue vai ficando ácido, mais a gente vai ficando suscetível a doenças. E aí o que acontece? O nosso corpo precisa fazer um tamponamento, precisa alcalinizar o nosso organismo para a gente não adoecer. E o que ele faz? Retira mais cálcio dos ossos para fazer esse tamponamento. Ou seja, todos os lácteos causam osteoporose.
Então, a gente precisa sempre estar revendo os nossos conceitos e sempre se atualizando, tá? Então, pode ser tudo que eu esteja falando hoje, pode ser que daqui a 5 anos, pode ser que amanhã já venha uma outra pesquisa e fale que tudo isso é errado. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Esse conceito de que cálcio previne osteoporose, que o leite, né, previne osteoporose, então, caiu por terra. A gente precisa, sim, consumir alimentos ricos em cálcio e magnésio. A mesma coisa suplementar. Muitas vezes a gente vai tomar, o médico dá um medicamento lá que é só cálcio isolado, ou cálcio e vitamina D. A gente precisa do cálcio e do magnésio. Se for para suplementar, a mesma coisa, tá? Cálcio e magnésio. E aqui, ó, já vou voltar a falar ali do Lac Free, tá? Então, as fontes de cálcio e magnésio, quais são? Os verdes escuros. Por isso, a onda do suco verde, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe por que está tomando suco verde, mas, ó, cálcio e magnésio. Os verdes escuros são os alimentos que mais têm o equilíbrio de cálcio e magnésio. Por exemplo, o brócolis, a couve, rúcula, agrião, são os alimentos mais equilibrados em cálcio e magnésio. Por isso, consumam bastante os verdes escuros. Diga. Anota a tua perguntinha. Anota que daí, para não esquecer, tá? E aqui, aí vocês perguntam, tá, mas e o Lac Free? Aí a gente vai lá e compra no supermercado o Lac Free, que é o triplo do preço, caríssimo, achando que está abafando. E o que acontece? Esse Lac Free, ele é exatamente o mesmo queijo, ou o mesmo leite, ou o mesmo iogurte do tradicional. É o mesmo. Só que eles só adicionam a enzima lactase, que vai degradar a lactose. Então, ele é inflamatório igual, ele é alergênico igual e ele é acidificante igual. Ele só vai amenizar um desconforto de quem tem uma intolerância. A pessoa vai comer e não vai se sentir mal, não vai correndo para o banheiro, tá? Mas faz mal igual, tá? Então, eu estou amedrontando vocês, né? É a hora da verdade. Esse é o intuito da palestra. Outra coisa. Então, vamos reduzir também o consumo dos alimentos embutidos, tá? Peito de peru, presunto, salame, salsicha, tá? Só para vocês terem noção, a salsicha, eu lembrei agora, eu atendia uma paciente que o marido dela era dono de uma triparia, que faz aquela cápsula que envolve ali a salsicha. E ela falava assim, Luana, quando meu marido foi ver como é que funciona o processo, ele proibiu a família inteira de consumir. Imagina, o próprio proprietário proibiu a família de consumir, tá? E faz isso para os outros. Então, a gente tem que ter essa consciência. Se vocês olharem a lista de ingredientes dos embutidos, por exemplo, o peito de peru. Ah, mas o peito de peru é light, ele é saudável, ele só tem 20 calorias, uma fatia. Nossa, ele é muito saudável. Leiam a lista de ingredientes. Se alguém tiver em casa o peito de peru, leiam, tá? O que tem na lista de ingredientes? Primeiro, vai estar escrito peito de peru. O resto lá do peru. Aí o que mais que vai ter? Nitrito e nitrato, que são substâncias cancerígenas. O nitrito e nitrato são os que dão a defumação. Aí vai ter glutamato monossódico, tá? Fujam de tudo que tiver glutamato monossódico. O que é esse glutamato monossódico? É um realçador de sabor, que dá taquicardia, azia, queimação, palpitações e enxaqueca, tá? Muitas vezes a gente nem sabe, tem algum desses sintomas, nem sabe de onde que vem. É do peito de peru que a gente está consumindo todo dia, tá? Então, o que mais que tem no peito de peru? Aromatizantes, para mascarar o fedor. Vocês viram que quando passa um pouco da validade do fedor que fica, né? Corantes, para ficar aquela cor rosinha, bonitinha, apresentável, né? O que mais que tem? Conservantes, para conservar pelo menos umas 2, 3 semanas aí na geladeira, tá? Essa é a lista de ingredientes do peito de peru, do presunto, do salame. O que tem de saudável? A gente realmente tem que focar em calorias? Não, né? Se fosse focar em calorias, eu vou comer o peito de peru, que tem 20 calorias, né? Então, a gente não tem que focar nisso, e sim na qualidade nutricional, sempre, tá? Ah, deixa eu só voltar ali. Mas daí vocês perguntam, tá, mas é tão prático para mim fazer um lanchinho com peito de peru, com presunto, pelo que eu posso substituir? Gente, na dúvida, vá de ovo, tá? Ovo. Ovo caipira de preferência, que tem 20 vezes mais nutrientes, tá? No ovo é um alimento mais completo que tem todas as vitaminas, minerais, proteína, gordura boa, tá? Então, na dúvida, faz um ovo cozido, faz um omelete, faz um ovo mexido, ou então vou consumir uma sardinha enlatada que seja, que é prático, vou consumir um atum ou um peito de frango desfiado, tá?
Mas fujam dos embutidos, tá? Uma outra coisa aqui. Vamos tentar... Ah, mas eu trago marmita. Alguém aqui traz marmita? É? E vocês usam o quê? Potinho de vidro, potinho de plástico? Geralmente é o plástico, né? Vamos tentar substituir. Pelo menos assim, colocar como regra. Uma vez por mês eu vou comprar um potinho de vidro ou uma garrafinha de vidro. Pronto. Deixando umas 2, 3 em casa é mais que o suficiente, tá? Então, por quê? No plástico ele contém o bisfenol A, tá? O bisfenol A é um disruptor endócrino, é um xenobiótico. O que acontece? Quando a gente esquenta esse plástico, estou consumindo a garrafinha de água, eu deixei no carro, bateu o sol, esquentou. Ou tomei o cafezinho aqui, no copinho de plástico, tá? Tomei o cafezinho que é quente, esquentou o plástico, liberou. Por isso que o ideal seria cada um trazer a sua caneca. Além de contribuir para o meio ambiente, né? Também já não tem essa contaminação de bisfenol A. Mesma coisa, trouxe a marmita, coloquei a comida quente no potinho de plástico, esquentou, liberou. Cada vez que libera esse bisfenol A para o alimento e a gente ingere esse bisfenol A, o que acontece? Além de ele ser cancerígeno, né, extremamente tóxico, intoxica, inflama, engorda, ele é um disruptor endócrino. Ele age no nosso organismo imitando os nossos hormônios e a longo prazo os nossos hormônios acabam deixando de funcionar. E o que acontece? Infertilidade, síndrome do ovário policístico, queda de testosterona, disfunções na tireoide, que é bem comum hoje em dia, né? Então a gente tem que cuidar bastante. É uma coisa tão simples, só substituir pelo vidro, pronto, tá? Então, é isso, gente. Eu falei assim, ó, foi a verdade nua e crua. Falei, né, sobre a verdade realmente dos rótulos alimentares, para vocês ficarem atentos. Então, na dúvida do que consumir, vocês vão consumir comida de verdade, comida da feira, da loja de produtos naturais, frutas, verduras, proteínas, carboidratos integrais, tá? Então, coma comida de verdade. Não tem erro, tá bom? Aqui estão os meus contatos, tá? Ali é o Instagram, tem também o meu site, ali tem várias receitinhas. No meu site tem um ícone que é receitas, só clicar ali, tem várias receitinhas ali bem práticas, tá? E agora a gente vai ficar aberto para as dúvidas de vocês, tá? Eu vou começar perguntando, então, depois eu passo o microfone lá. Tá. Os peixes congelados, eles mantêm as mesmas propriedades do ômega, principalmente? Sim, mantém. Tudo que é congelado, a gente consegue manter os nutrientes, tá? Claro que o ideal é que seja fresco, né? Mas não conseguiu consumir o fresco, pode consumir o congelado, sem problema, tá? Oi, com relação à parte láctea, a gente já sabe que o leite a gente tem que reduzir. Bom, eu gosto de tomar um pouquinho de leite. Esses dias eu comprei o leite de cabra. O que tu achas disso? Assim, ele é um pouco... Então, o leite de cabra, ele é menos alergênico, menos nocivo, menos inflamatório, tá? É uma boa opção. Só que as melhores opções são os leites vegetais. Eu acabei não falando ali para vocês, né? Os leites vegetais. O leite de amêndoas, o leite de coco, leite de castanha, tá? Dá para vocês fazerem em casa. É bem simples de fazer e fica gostoso. Tá bom, obrigada. Temos uma pergunta aqui do Fábio Borges de Abreu, que nos assiste à distância. Ele faz teletrabalho e ele pergunta... Ou seja, ele pede para você comentar sobre o uso do kefir e qual seria a alternativa mais saudável para usá-lo sem laticínios. Então, o kefir é maravilhoso. O kefir é um pré-biótico, né? Vocês já ouviram falar no kefir? O kefir é que a gente faz o iogurte, né? Hoje em dia tem o kefir de leite, que faz o iogurte, e tem o kefir de água. Para mim, essa seria a melhor opção. Ou também tem o kombucha. Já ouviram falar no kombucha? Então, o kombucha é excelente. Inclusive, a gente vai ter depois, acho que degustação, tá? E o kombucha é excelente. Tudo são fibras pré-bióticas. Ou a gente toma probiótico em cápsula ou em sachê, tá? Que a gente manda manipular ou compra pronto. Que aí a gente vai estar ingerindo os lactobacilos, que vai estar matando as bactérias ruins e vai estar melhorando o nosso sistema imunológico, vai estar melhorando tudo, prevenindo doenças. Ou a gente utiliza biomassa de banana verde, que são fibras pré-bióticas, que é comida para as bactérias boas. Ou a gente utiliza o kefir ou a kombucha, tá? Que são essas ótimas opções. E ele pergunta ainda sobre o leite em pó. Não.
Imagina, se o leite ali em saquinho já é terrível. Imagina em pó. Olha quanta química que não passou para ele virar um pó, tá? Hoje em dia, quem se está acostumado a consumir o leite em pó, tem a opção do leite de coco em pó, tá? Claro que não seria o ideal, né? Claro que é melhor fazer o leite de coco, né, fresco, mas tem essa opção do leite de coco em pó que fica bem parecido com o molico. Tentem experimentar, tem em loja de produtos naturais, tá? Eu gostaria de saber, em relação aos vegetarianos que têm essa deficiência de proteína que vem da carne e que fazem a suplementação com proteína vegetal, que não querem usar o whey protein também. Eu conheço a proteína da ervilha, a proteína do arroz, mas eu sempre fiquei muito desconfiada do que tem dentro daquele pacote. É realmente proteína ou é um monte de acidulante e corante e outras coisas? Tu é vegetariana? Sim. Tá. Então, por isso que a gente sempre tem que olhar a lista de ingredientes. Essas proteínas, claro que tem algumas marcas, né, que são mais saudáveis, que não vem ao caso eu falar aqui, mas por isso que é sempre bom vocês olharem a lista de ingredientes. Se está escrito proteína vegetal da ervilha, proteína vegetal do arroz, ok, é isso mesmo que está ali, tá? Eles não podem colocar outras coisas que não estejam escritos. E assim, tenta comprar sempre de uma marca de confiança. E como é que a gente faz para comprar uma proteína ou um whey protein? O ideal é que seja isolado ou hidrolisado. E o ideal é que não tenha nada de química. Que não tenha corante, conservante, que não tenha açúcar nessa tua proteína. E se tiver um adoçante, que não seja a sucralose nem o aspartame, que seja um adoçante natural. Mas geralmente esses wheys veganos, essas proteínas veganas, elas já são totalmente saudáveis e elas são adoçadas sempre com talmatina, com estévia, com xilitol e elas não têm nada de química, tá? Geralmente essas marcas mais conhecidas são assim. Tá? Tu fica tranquila. É uma ótima opção tu suplementar com proteína vegetal. Dá para ovo tu consome também, né? Ovo pode consumir e dá pra gente consumir também, gente, semente de abóbora, tá? Já ouviram falar na sementinha de abóbora, aquela que é verdinha? Muitas vezes a gente olha assim, não, mas isso não deve ser bom. Na dúvida também vá de semente de abóbora, traga para o trabalho e consuma sempre a sementinha junto com uma fruta. A semente de abóbora é a semente mais rica em proteína. Então, além de ser mais rica em proteína, ela também inibe a absorção de gordura. Olha que maravilhosa. Então, ela ajuda no emagrecimento. Além disso, eu queria falar aqui várias opções de lanche, mas é tema da próxima palestra, então eu não posso entrar muito aqui, né? Eu queria falar várias opções para vocês, mas vai ser o tema da próxima, tá? Mas já vou adiantando, então, da semente de abóbora, que é uma ótima opção. Ela inibe a absorção de gordura, riquíssima em proteína, tá? Auxilia no ganho de massa muscular. Ela é antifúngica, antibactericida, e ela contém beta-cisterol, que modula compulsão, ansiedade e estresse. Então, ela é perfeita, né? Então, vocês já sabem coisas que não podem faltar. Sementes de abóbora, ovo, né? Leites vegetais, probiótico, kefir ou kombucha, né? Tá. Dá para fazer um brigadeiro vegano. Temos aqui a pergunta de Primeira Vara de São José. Ela diz assim, ele ou ela, né? Costumo fazer sardinha na panela de pressão, com cebola e tomate. Compro os filés, mas me disseram que o ômega estaria nas espinhas. É verdade? É a Ana Paula que está perguntando. Não está na espinha, está no peixe. Mas essa opção aí, a sardinha escabeche, é uma ótima opção, né? É um prato riquíssimo em ômega 3 e riquíssimo em coenzima Q10, que é altamente antioxidante. A gente não usa aqueles cremes ricos em coenzima Q10, a maior fonte é a sardinha, né? Então, um prato tão simples, tão barato, né? Diga. Luana, o ovo já foi considerado vilão, hoje não mais. Mas existe algum limite para o consumo? E outra coisa, quais os benefícios do café preto, sem açúcar, sem adoçante? Tá, ótimo. Então, o ovo todo mundo pergunta, né? Que antes ele era o super vilão. Diga. Tá. Então, o ovo caipira tem gente que não sabe, o ovo caipira tem o ovo orgânico, né? O ovo caipira é aquele que não é da granja, da galinha que anda no pasto naturalmente, que ela come grama, ela come pasto, tá? O que acontece? Por que a gema é bem laranjinha? Porque ela tá ali da galinha feliz, está ciscando, ela come a grama, dentro do organismo dela, esse magnésio, esse cálcio, ele vira beta-caroteno, vitamina A e fica aquela gema
bem laranja, cheia de nutrientes, cheia de vitaminas, minerais, tá? Não joguem a gema fora, consumam a gema, que é excelente, tá? Então, vai estar escrito ovo caipira, ovo orgânico, é da galinha feliz, tá? Porque como é que é esse processo da granja, né? Elas ficam confinadas, umas 50, sei lá, um monte de galinha, uma em cima da outra, eles cortam o bico para elas não se matarem. E aí eles deixam aquele ambiente com luz, 24 horas, para elas não saberem o que é dia, o que é noite, para ficarem sempre chocando. E também elas consomem ração da mesma espécie, elas acabam virando canibais, tá? Então olha o horror que é. E fora um monte de química que eles colocam ali. O frango eles deixam ali também para eles engordarem em 6 meses, tá? Então não é uma galinha caipira que viveu ali feliz no pasto, que correu, que fez isso, que fez aquilo, né? Então, por isso que priorizem sempre frango orgânico, galinha caipira, ovo caipira, tá? Ah, tá, da quantidade de ovo, vamos lá. Então, antes, não como é que era que se falava? Que era 2 vezes por semana consumir o ovo. Por isso que a gente tem que estar sempre evoluindo, tá? E sempre se atualizando, tá? Mas a gente pode consumir em torno de 4, 5 ovos por dia, tá? Não tem problema, desde que seja o ovo caipira, tá? A gente pode consumir sem medo. O que aumenta o colesterol, o que faz mal para a nossa saúde é o carboidrato refinado. Eles que são os grandes vilões, tá? O carboidrato refinado. A bolachinha, mas é a bolachinha ali que eu comia, a bolachinha do lanchinho. É o pãozinho, é o pão francês, é o pão doce, é o arroz branco. Esses são os vilões, são os carboidratos refinados. São eles que elevam o colesterol. E a bebida alcoólica também, tá? Então... Então, não é o coitado do ovo, que tem tudo que há de melhor, tá? Ô, Luana. O café, só finalizar do café aqui. Café preto, excelente. Só que assim, consumir até 3 vezes ao dia, 3 xícaras assim. Não precisa ser aquelas pequenininhas. 3 xícaras médias ao dia, no máximo. Porque ele é altamente irritante da mucosa gástrica. Se tomar café o dia inteiro, pode desenvolver uma gastrite futuramente. Pode lesionar essa mucosa gástrica. Mas consumiu até 3 xícaras ao dia, ok. Sem problema. O café, ele acelera o metabolismo, né? Ele ajuda no foco, concentração. Bem bom. Luana, sobre amendoim e outras sementes contaminados por fungos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. O amendoim, ele é contaminado pelas aflatoxinas, né? Então, a gente tem sempre que tomar cuidado com isso. Por isso, diminuir o consumo e aumentar mais o da semente de abóbora, que só traz benefícios. Do amendoim, quando consumir com moderação. Até porque essas oleaginosas, elas são ricas em arginina, que elas acabam... quem já tem propensão a ter herpes, acaba desenvolvendo mais herpes também, tá? Herpes, espinhas e tudo mais, tá? Mesmo em alta temperatura, o fungo continua. Continua, tá? Então, assim, até algumas empresas que elas vendem pasta de amendoim, que elas já vêm com um laudo que é livre dessas aflatoxinas. Tem algumas empresas que já fazem isso. E que daí está escrito também no rótulo. Por isso que a gente tem que ficar atenta sempre na lista de ingredientes. Tá tudo escrito ali, ó. É a gente que não lê. Tá? E o arroz integral sobre a contaminação também pelo arsênio, acho que... Infelizmente, né? Então, também, não só o arroz integral, todo o arroz, né? Contaminação por arsênio. Então, a gente tem que, assim, ó, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, vamos variar a nossa alimentação, porque a gente não tem como tirar esse arsênio do arroz, né? O que a gente tem que fazer? Vamos variar a alimentação, consumir mais comida de verdade. Qual comida? Batata, uma batata doce, um aipim, uma abóbora, legumes, tá? Então, vamos cada dia consumir um. Não precisa comer todo santo dia arroz e feijão. Come uma batata doce com feijão, né? Come um outro dia um aipim com lentilha. Vamos variar essa alimentação, porque imagina a gente comendo todo dia a mesma coisa. Está se intoxicando com as mesmas coisas que estão ali. E está tendo sempre os mesmos nutrientes. E está faltando outros. Então, por isso, variar a alimentação, tá? O que é? Recentemente, uma pesquisadora de uma renomada universidade americana divulgou uma matéria onde dizia
que o óleo de coco tem problemas muito sérios para a saúde humana. Procede a informação? Sabia que alguém ia perguntar isso? Ótimo que tu falou nesse assunto. Foi um tema bem polêmico, né? Na verdade, o que acontece? Infelizmente, eles forjam muitas pesquisas. Gente, se vocês pararem para pensar, os mesmos proprietários, os mesmos acionistas das indústrias alimentícias são os mesmos da farmacêutica. Quando eles começam a ver que as pessoas estão tendo mais consciência, estão diminuindo o consumo de óleo de soja, de óleo de canola, de óleo de girassol, que são extremamente nocivos, são ricos em ômega 6, que são altamente inflamatórios, e quando a gente esquenta, satura, aumenta o colesterol. Então, quando eles começam a observar isso, o que eles fazem? Eles têm que amedrontar. Aí fizeram uma pesquisa louca lá, como se a pessoa comendo muito óleo de coco, como se a pessoa fosse viver de óleo de coco, comer colheradas e colheradas de óleo de coco, como se dizia um tempo atrás. Quer emagrecer? Toma uma colherada de óleo de coco em jejum. Não é assim, gente. O óleo de coco, como que a gente pode utilizar ele? Em alguma receita, no lugar do azeite, do óleo de soja, utilizar ele em alguma receita, ou utilizar em altas temperaturas. Porque esse óleo de coco, ele não oxida em altas temperaturas. Então, tu pode utilizar numa temperatura de forno. Vou assar um frango, unta com óleo de coco, ou vou fazer um bolo, unta a forma com óleo de coco, forno. Vou fritar um ovo, coloca um pouco de óleo de coco e frita. Ele aguenta altas temperaturas sem oxidar. Então, assim, tudo é o consumo com moderação. Eu não vou consumir colheradas de óleo de coco, como diz ali a pesquisa. O óleo de coco, ele é o TCM, é um triglicerídeo de cadeia média. Ele é um triglicerídeo, mas ele é de rápida absorção. Ele dá uma energia de rápida absorção. Até seria, né, uma boa utilizar o café com óleo de coco. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O café com um fiozinho de óleo de coco, que o TCM, junto com a cafeína, acelera ainda mais o metabolismo, dá mais foco, energia, concentração e acelera esse gasto energético aí. Então, nem tudo que eles falam, a gente tem que acreditar, a gente tem que começar a observar. Tá, mas por que isso? Vamos pesquisar, vamos ver o outro lado, tá? Mas eles fazem muito isso, tá? De quando vê que está vendendo muito óleo de coco e está perdendo a venda do óleo de soja, que é a soja, que o Brasil é o maior produtor de soja. Então, eles começam a fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Tem que... Tá. Antigamente, a maioria das comidas era feita com banha de porco. Ótima opção. Né? Pode utilizar óleo de coco, tudo, né? óleo de coco ou banha de porco. Banha de porco também aguenta altas temperaturas sem oxidar. Uma ótima opção para fritura, para utilizar no forno também, tá? Tudo com moderação, né? A Silvana pergunta aqui sobre o hábito do chimarrão. Tranquilo? Então, tranquilo, porque a erva mate, ok, tranquila. Só que o problema é consumir esse chimarrão o dia inteiro, que já fizeram várias pesquisas e viram que está relacionado ao alto índice de câncer de esôfago, né? E de garganta, né? De boca também, por causa da temperatura do chimarrão, tá? Mas o que pode fazer? Pode misturar outras ervas ali junto, não utilizar o chimarrão o dia inteiro. Em algum período, e pode colocar um gengibre, uma lasquinha de gengibre ali junto, pode colocar um chá verde, né, um chá de cavalinha, para enriquecer e ainda ter mais propriedades nutricionais desse chimarrão, tá? Ele já estava na fila aí. Se você recomenda a suplementação de ômega 3, além de comer os alimentos que tenham, e outra coisa, você poderia usar um café com óleo de coco como se fosse um pré-treino, se você não tem tempo de comer, ao invés de palatinose ou outras suplementações? Sim, excelente opção. Primeiro, do ômega 3. O ômega 3 é excelente. Assim, é como a nutrição não é receita de bolo, né? Cada um tem a sua individualidade bioquímica, cada um funciona de uma forma. Mas uma coisa que funciona para todo mundo é probiótico e ômega 3. Todo mundo deveria tomar ômega 3, além de consumir os peixes, de 2 a 3 vezes ao dia, antes das refeições, tá? Consumir ômega 3, 1 grama de ômega 3 pode comprar pronto, tá? Que seja só ômega 3, que não venha junto com ômega 9 nem ômega 6, que seja ômega 3 puro, 1 grama, antes do almoço e antes do jantar, ou pode utilizar antes de malhar. Também ele ajuda no gasto calórico, tá? E é altamente anti-inflamatório, ajuda na redução de gordura, protetor cardiovascular e tudo mais. E pré-treino, o café com óleo de coco é excelente,
tá? Pode até consumir algum lanche 1 hora e meia antes, e quando for uma meia horinha antes do treino, o café com óleo de coco, que vai dar bastante energia e disposição antes do treino, e vai melhorar a tua performance. E a última, o kombucha tem algum horário para consumir, só para você estimular? Pode utilizar em qualquer horário. Se for utilizar o probiótico, aquele que a gente manda manipular, tem que deixar na geladeira e consumir à noite, tá? Livre das refeições. Mas o kombucha pode utilizar como uma bebida normal. Só tentar não tomar, sei lá, litros e litros de kombucha, né? Tomar um pouquinho só, né? Porque vai acabar dando um desconforto gastrointestinal, vai acabar correndo pro banheiro. Mais alguma pergunta? Ali, ó. Eu gostaria de saber a sua opinião. Sobre a questão da frutose. Da frutose, tá. Isso, enquanto tem as frutas assim, que tem aqui, abacate, limão, ainda tem as frutas doces, como maçã e laranja, são muito comuns usar na forma de suco. Tem a questão de ingerir muitas quantidades de frutose, sobre a questão dos efeitos no corpo. Ótimo, ótima pergunta. Eu ia até colocar aqui na palestra, eu não coloquei porque eu deixei para ter esse tema na próxima. Na próxima, tá? Dia 30 de novembro vai ser tema, eu vou falar sobre isso. Mas eu só vou adiantar uma coisinha para vocês, tá? Podem consumir frutas. Não só pode, como deve consumir fruta. Mas com estratégia, com moderação, tá? Qual é a moderação? Não consumir um balde de fruta, um monte de fruta picada junto. E consumir com estratégia. Qual é a estratégia? Colocar uma fibra, que pode ser chia, pode ser linhaça, pode ser quinoa, pode ser aveia, ou colocar uma gordura boa, pode ser as oleaginosas junto, ou colocar uma proteína, bater uma fruta com uma proteína vegetal, ou com ovo, ou com whey protein, ou com colágeno. Então, essa é a estratégia para consumir fruta, que aí reduz essa frutose, tá? Normaliza. Pode utilizar essas farinhas saudáveis, mas o abacate é uma fruta, o abacate e o coco é uma fruta riquíssima em gordura boa, que não precisa dessas estratégias, porque ele já tem bastante gordura boa e pouco carboidrato. Então, o abacate e o coco pode consumir à vontade, tá? Azeite de oliva aquecido satura? Tá. O azeite de oliva, sim. O azeite de oliva é bom para refoga, tá? Ou a frio, né, que seria que mantém todas as propriedades. Refoga, vou refogar uns legumes. Boto um fiozinho de azeite de oliva e dou uma refoga. Porque a temperatura não está tão alta quanto a de forno. Então, eu posso utilizar para refogar uma carne, para refogar um legume. Fazer um omelete, não. Se for rápido, assim, se não deixar fritando ali, aí pode utilizar. Tá? Manteiga e o azeite de oliva é para refoga. E para a temperatura de forno e para fritura, o óleo de coco ou a banha de porco. Tá? Para pipoca. Pode utilizar o óleo de coco daí. O óleo de coco. Tá? Essa semente de abóbora, como é que ela é preparada e eu posso conservar ela? Tu compra ela prontinha já, a granel. Ela tem de duas formas. Tem a branca, que ela tem uma casquinha, que ela é bem dura. Essa branca não é muito boa, não aconselho. Pode até quebrar um dente. Agora tem a verdinha, que ela parece uma semente de girassol, só que ela é um pouquinho maior, tá? Ela é bem crocante, bem gostosa. Já encontra pronta em loja de produtos naturais. Conserva num vidrinho, comprou, deixou em casa num vidrinho. E aí pode trazer para o trabalho, deixa na gaveta do escritório. Come sempre com uma fruta, que é uma ótima estratégia para reduzir esse índice glicêmico. Ou pode colocar em cima de um omelete. Pode colocar numa salada, que fica uma salada crocante. Tá? Pode colocar em qualquer receita que fica bem bom. Tá? E existe algum substituto para o pão, assim, que seja tão bom? Panqueca. Mas isso tudo, eu vou falar no de lanchinhos, tá? Eu vou colocar várias opções e receitas na palestra do dia 30, tá? Mas substituir por panqueca. Ou por ovo, tá? A Maria Meida aqui pergunta, gostaria de saber sobre o jejum intermitente. É eficaz? Tá. Era isso que você ia falar? Se é modinha ou... Então, o jejum intermitente ele é uma estratégia para emagrecer, mas o que acontece? Cada um tem a sua individualidade bioquímica. O que funciona para mim pode não funcionar para ti. Para mim já não funcionaria jejum intermitente nunca. Eu sou uma pessoa que eu como o dia inteiro. Então, o que acontece? Como que faz, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá? A gente deveria comer de acordo com o nosso ritmo circadiano, tá? Então, o que acontece? De manhã, a gente está acordando, tá? O metabolismo está ativo. O sol está nascendo.
No meio da manhã e no horário do almoço, é onde o sol está no ápice, e o nosso metabolismo também. É o horário que a gente deveria comer mais. Até as 3 horas da tarde, o nosso metabolismo está priorizando a digestão de alimentos mais pesados, como feijão, carne mais pesada. Tá? Então, até as 3 horas da tarde, a gente deveria almoçar. Depois, o sol vai diminuindo, o nosso metabolismo também. Após as 6, 7 horas, o nosso metabolismo cai completamente. E o sol também se põe. E aí, o que acontece? O jejum intermitente ideal seria não comer nada após as 7 horas e comer às 10 horas da manhã. Esse jejum intermitente seria o ideal, o perfeito, tá? Funciona para muita gente. Só que o que acontece? Tem gente que já não consegue, que se ficar muitas horas sem comer, já pode desenvolver uma compulsão alimentar futuramente. Então, por isso que tem que ver, tem que tratar o paciente individualmente, ver como é que ele funciona, tem que ver se tem ansiedade, se já tem tendência a ter compulsão, se consegue ficar muito tempo sem comer, se não consegue. Então, cada um vai ter uma estratégia diferente. É uma boa estratégia alimentar, sim, mas para algumas pessoas, tá? Nada. Luana, o limão com própolis pela manhã. Perfeito. E a taça de vinho, é tá. mito ou é saudável? Tá bom. Tá. Tá. Eu ia perguntar do vinho também, quantidade. Quantidade de vinho, qual a opção do vinho? É que eu observo nos rótulos do vinho que ele tem alguns conservantes ali. Não sei se isso tem alguns que são veneno. Queria que tu falasse. Tá. Então, vamos primeiro falar do limão com própolis. Excelente estratégia, excelente opção em jejum, tá? A água com limão de manhã já é ótimo, porque ela ajuda a alcalinizar o nosso sangue, tá? Então, quanto mais alcalino é o nosso sangue, mais a gente consegue ficar com saúde, né? Promove mais a homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo. Então, essa água com limão ajuda a emagrecer, ajuda a alcalinizar e ajuda a desintoxicar o organismo. E o própolis, se quiserem anotar, comprar o extrato puro de própolis em lojas de produtos naturais ou nessas feirinhas e colocar 15 gotinhas de própolis nessa água de manhã, água com limão e própolis, e tomar em jejum. O própolis, ele também ajuda a alcalinizar, ele reduz a ansiedade, ele ajuda a desintoxicar o nosso organismo e ele fortalece muito o sistema imunológico. Então, excelente opção para consumir de manhã, tá? Meio limão pode ser. 1 copo de água com meio limão e 15 gotas de extrato puro de própolis. Aí vamos falar do vinho. O vinho, se for tomar bebida alcoólica, que seja o vinho, que é a melhor opção, ou a menos pior, né? Então, o vinho, riquíssimo em polifenóis, em resveratrol, né, que é um componente da uva, que é altamente antioxidante. Então, consumir sempre com moderação. 1 tacinha, mas não precisa ser todos os dias, né? Porque a gente encontra o resveratrol, né, na uva, na blueberry, no açaí, né? Então, não precisa ser necessariamente o vinho, porque também tem álcool, né? Mais uma estratégia. Tá, claro, tu vai ver um vinho de boa procedência, um vinho que seja seco, que não seja aquele suave de mesa, né? Então, um vinho de boa procedência. Conservante todos vão ter. Hoje em dia tem vinhos orgânicos, é mais difícil a gente encontra só em alguns sites, no mercado é mais difícil, mas tem lojas de produtos naturais, tá? E, assim, consumir com moderação. Meia tacinha ou 1 tacinha. E uma outra estratégia, tentar não tomar o vinho comendo. Porque o que acontece? É difícil, né? Então, assim, primeiro come, depois toma, tá? Já é uma estratégia melhor. Por quê? Quando a gente está comendo e tomando ao mesmo tempo, o nosso organismo ele vai identificar o álcool como inimigo. E ele vai tentar eliminar o álcool. Então, a gente vai estar comendo ao mesmo tempo, ele não vai fazer a nossa digestão. Então, a gente engorda mais quando a gente ingere bebida alcoólica e come. Além de não fazer uma boa digestão, a gente engorda mais. E a gente faz isso sempre, né? Então, tem que ficar atenta, tá? Eu posso fazer atividade física durante o jejum? Pode. E tomar whey protein depois? Pode sim. Por isso que assim, tudo depende do objetivo da pessoa, da estratégia, de como o teu organismo funciona. Mas uma pessoa que quer realmente emagrecer bastante, quer perder aquela gordurinha que não consegue mais, pode ficar no jejum intermitente, pode fazer uma atividade aeróbia de manhã e depois pode tomar whey protein ou consumir 2 ovinhos. 2 ovinhos equivale a um medidor de whey protein, tá?
É uma boa estratégia também. Eu queria saber um pouquinho em relação às coisas que a gente tem que tomar em jejum. Se for tomar kefir, é em jejum. Se for tomar água com limão, é em jejum. Se for fazer alguma coisa para o intestino funcionar, que é água da ameixa, água na linhaça, é em jejum. Quem quer fazer tudo? Qual que é o jejum primeiro ou... Tá, primeiro, eu já vou aliviar um pouco aí. Tá, vamos só aliviar uma coisa. O kefir é à noite, pode ser à noite, tá? Não precisa ser de manhã, o kefir. A água da ameixa de manhã seria a melhor opção, mas pode tomar à noite também, tá? Mas por que geralmente eles colocam em jejum? Porque o nosso organismo está acordando, ele está sedento por nutrientes, a absorção vai ser melhor. E tu vai estar desintoxicando o teu organismo para começar a introduzir novos alimentos. Então, teu organismo vai aceitar melhor tudo que tu for comer ao longo do dia se tu começar desintoxicando, tá? Então, começar com... Então, vamos a água com limão e as 15 gotinhas de própolis, tá? Para quem tem alguma ite, rinite, sinusite, gastrite, esofagite, tá? Alguma inflamação, pode utilizar aloe vera em gel. Tá? E pode colocar nessa misturinha uma colherinha de sobremesa de aloe vera. Que o aloe vera, que é a babosa, né? Ela consegue regenerar toda a nossa mucosa, desde a boca até o final do intestino. Ela regenera todas as células. Tá? Então, de manhã, sempre água com limão. Pode utilizar o aloe vera, quem tem alguma ite, senão não precisa. E as 15 gotinhas de própolis. Começando a fazer isso, tá maravilhoso. Ou pode tomar um suco verde e colocar isso junto. As 15 gotinhas junto. Hã? E quanto tempo depois? Em gel. Em gel tem da marca... A única marca que é aprovada pela Anvisa aqui no Brasil é a da Forever. Que daí a gente encontra aqueles representantes, né? Que vendem esse aloe vera. E também tem loja de produtos naturais. Tá? Eu gostaria de saber... Forever. Quanto tempo depois de tomar água com limão... é que eu posso tomar uma xícara de café preto sem açúcar? Já uns 20 minutos depois, 10 minutos depois, não tem problema. O ideal é que tu acorde de primeira coisa e faça isso. Aí prepara teu café da manhã e vai tomar o café da manhã com calma, tá? Nada. Olha só, como nem todos sabem todos os produtos, né? Nós temos aqui a Marli que pergunta o que é o whey protein. Então, que tu explicasse o que é o whey protein. Então, o whey protein, ele é uma proteína isolada ou hidrolisada do soro do leite. Estou falando do whey protein, que não é a proteína vegana, né? Então, eles pegam aquele soro do leite e eles e viram um pozinho. E fica um suplemento de proteína para quem pratica atividade física ou não. Então, esse whey protein ele tem 3 processos de microfiltração. O primeiro processo é o whey protein concentrado, que é aquele que a gente encontra mais barato e é o que dá desconforto gastrointestinais. Ele ainda tem a lactose, tá? E a absorção dele não é tão imediata. Já o segundo processo é isolado e o terceiro hidrolisado. Então, esses últimos são as melhores formas de consumir o whey protein, que ele as moléculas da lactose já estão bem quebradas, não tem lactose, não tem desconforto gastrointestinal, a absorção é imediata, e o whey protein é uma boa alternativa para quem, por exemplo, está fazendo uma atividade física e, eu vou sair, eu vou direto para o trabalho, eu não vou ter tempo de almoçar, eu não vou ter tempo de comer um ovinho, eu não vou ter tempo de comer uma proteína, eu pego, bato esse whey e tomo. É uma boa estratégia, tá? Para quando não tem comida de verdade, tá? Mais alguma pergunta? É muita coisa, né? Qual é a relação que tem, se é que tem, do consumo do ômega 3 e o aumento do nível de contrair câncer de próstata? Não, então, o ômega 3, na verdade, ele previne, né? Ele previne. Porque tem alguma pesquisa que está falando isso? Tem. Olha só. Inclusive, estava vendo aqui, esses dias até saiu... Do ômega 3 com aumento do índice do câncer de próstata? Cápsula de ômega 3 aumenta o risco do câncer de próstata. Olha, geralmente é o contrário, né? Que é anti-inflamatório. Era isso que... eu até quero pesquisar mais sobre isso, né? Porque geralmente é o contrário, o ômega 3 ele acaba desinflamando o protetor cardiovascular, previne todos quanto é tipo de doença. Vou pesquisar sobre isso, que deve ser bem recente, né? Isso aí. Tem que ver a fonte também, né? Aonde que saiu isso? BBC. Tá. Hoje em dia, todo dia é novidade, né? Todo dia a gente tem que estar sempre se atualizando.
Mais alguma dúvida, gente? Fechou? Falei demais, né? Eu quero depois falar uma coisinha para vocês, mas ela vai falar antes. Vai. Então, dia 30 de novembro, então, temos um encontro marcado, né, para a palestra de comida de verdade na prática, dicas de lanches saudáveis. Venham para vocês saberem o que vocês não podem comer. Tomara que tenha um brigadeiro saudável. Brigadeiro vegano aí. Então, agradecemos a presença de todos. Tu querias dar um recado para todos do interior também? Não, do interior. Depois a gente vai falar sobre o coffee. Então, agradecemos a presença de todos que estão aqui, os que estão nos assistindo por EAD, e principalmente a doutora Luana. Agradecemos pela brilhante palestra. Obrigada. Vamos agora colocar em prática. Sim. Obrigada a todos. Obrigada.